Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, trazendo de volta, né, os vídeos. Desde já do começo desse vídeo, eu peço que vocês ignorem os barulhos externos, porque vocês sabem que eu não tenho nenhum estúdio de gravação ainda, nem nada. Então, por favor, ignorem o barulho de celular, de música, de vizinho cantando, de ventilador, enfim. Eu só peço que ignorem, o importante aqui é o conteúdo do vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de você saber quem escreveu o texto que você está lendo. Quem foi que escreveu o livro, quem foi que escreveu o artigo. Porque é importante você saber quem escreveu o texto que você irá ler e estudar. O primeiro ponto que a gente pode levantar é o contexto histórico. O porquê o autor escreveu sobre aquilo. Por exemplo, eu não poderia pegar, por exemplo, um livro da Anne Frank. Se eu pegasse só assim, a Anne Frank, qual era a guerra que ela tava passando? Poderia ser a primeira, poderia ser a segunda. Mas a partir do momento que você pesquisa sobre a vida da Anne Frank, você já percebe, já vai saber que o contexto histórico dela, escrever o diário dela, foi no contexto da Segunda Guerra Mundial. Isso vale para todos os autores. Isso vem até na modernidade. Como por exemplo, eu vou ler um Rousseau. O Rousseau era um filósofo do iluminismo. Ele seguia ideias iluministas. Ou seja, ele já vai ter um pensamento voltado para aquele contexto histórico do iluminismo. É importante você saber sobre o autor para identificar qual o contexto histórico, o porquê o autor escreve daquela forma, ou então porque ele fala daquele determinado assunto, tá bom? Então, saber quem escreve o texto vai lhe informar o período que ele escreveu, o contexto que ele escreveu. A próxima ponto que a gente pode levantar acerca da metodologia. A partir do momento que a gente sabe quem é o autor, a gente pode saber da metodologia que ele escreve. Basicamente, a metodologia, gente, é o método, como a pessoa vai escrever. Como, por exemplo, se eu pegasse os livros de John Green, ele escreve de um método. Se eu pegasse de outro autor, como, por exemplo, tem uma autora que eu li um livro ultimamente, e ela faz uma intercalação de passado, um capítulo dividido em 3 períodos, com 3 narrações diferentes no passado, e vem com um capítulo no presente, ou seja, a gente vai saber a dinâmica que o autor gosta de escrever, se ele gosta de escrever mais detalhadamente, se ele usa mais termos científicos. A gente só vai saber disso a partir do momento que a gente entende quem é o autor. Vale ressaltar que o autor é quem escreve o texto, não importa se ele é um artigo, um livro de ficção ou um documentário, enfim. O autor, ele tem suma importância, porque o autor, querendo ou não, ele vai colocar ali as suas características dentro do texto. Como por exemplo, tem autor que não gosta de detalhar tanto, só joga a ficção ou os fatos, enfim. Isso vai depender de autor para autor. Então é importante você saber quem escreveu o seu texto para você entendê-lo. O terceiro ponto é a propriedade. Isso já vamos aplicar acerca do meio acadêmico. Eu vou falar, como por exemplo, eu tô lendo um artigo que fala sobre a degradação do solo. Tá, mas quem escreveu foi um autor que... quem escreveu foi, sei lá, usando como exemplo, só um exemplo, viu gente? Foi a Maria Clara, tá. Então Maria Clara é formada em quê? Maria Clara é formada em culinária. Então, Maria Clara não teria propriedade para falar sobre degradação do solo. A não ser que ela tivesse uma especialização, aí sim é outros 500. Você saber quem é o autor vai lhe dizer se ele tem ou não propriedade para falar sobre um determinado assunto, sabe? Como por exemplo, a gente tem professores de história que são especializados na Segunda Guerra, e a partir do momento que a gente pega um artigo desse professor, a gente sabe que ele vai ter domínio sobre o assunto, tá bom? Então sempre pesquise, vamos ler uma música. Quem é o autor da canção? Quem é que interpreta a canção? Nós sabermos quem é o autor vai ser de suma importância para entender o texto. Então, essa é a dica do vídeo de hoje. Sempre, a partir do momento que você pegar um livro, um artigo, um texto, sempre procure quem é o autor. Para você entender o contexto que ele escreve, a metodologia que ele escreve e a propriedade que ele escreve do determinado conteúdo. É isso, tá bom? Se você gostou da dica do vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.